Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Advogados ABC. Eu sou o Rogério Toledo. E eu, Marcos Carletti. Estamos aqui para mais um lançamento, uma estreia. Isso, hoje é a estreia do Abecedário do Direito. O que é o Abecedário do Direito? Olha, em consideração ao nosso tema inicial lá, né, da criação do podcast, quando nós falamos sobre advogados ABC, o porquê do advogados ABC? São duas coincidências, que nós estamos no ABC e nós estamos trabalhando do A, B, C e assim e por isso o abecedário. E o abecedário ele vai compreender o quê? Ele vai compreender um bate-papo sobre temas diversos do direito, Código Civil, Código do Processo e demais, e para aquelas pessoas que estão querendo se aprofundar um pouco mais sobre o tema, para aqueles entusiastas que querem entender um pouco mais, e de uma forma aí tranquila e reverente aí, do nosso jeito. Exatamente. E hoje a gente vai começar a falar sobre o Código Civil. É um dos códigos mais importantes para a pessoa natural, pessoa física, pessoa jurídica, desde o seu nascimento. Então, por que o Código Civil? Você pode falar o porquê do Código Civil? Na realidade, o Código Civil ele veio para três assuntos, né? A garantia da ordem jurídica para organizar e regular as relações patrimoniais e os princípios éticos, sociais e todos aqueles não palpáveis e que são passíveis de direito. Você falou em proteção patrimonial. Então, quer dizer, se matar alguém, não está regulado pelo Código Civil. Não, né? Não e sim, porque tem os desdobramentos do matar alguém, né? Tem os desdobramentos civis do matar alguém. Exatamente. Eu tô sentindo falta de uma coisa aqui, né, doutor Marcos. Tô com a garganta seca. A gente já falou demais, né? Nem começamos a falar, mas estamos aí. Bora aqui a nossa caneca personalizada. É isso aí. Aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora a gente, não podemos falar que nós vamos ficar com a boca seca. É água, viu? Então, Rogério, mas eu também, assim, se a gente for falar muito tecnicamente sobre os assuntos, pouca gente vai entender alguma coisa. Então, a intenção aqui é a gente falar os assuntos de uma forma que qualquer pessoa entenda, né, que não tenha conhecimento jurídico aplicado, tecnicamente aplicado. Né? Exatamente. Né? Então, a gente sabe que a vida, né, a nossa vida, desde que a gente nasce até quando a gente falece, ela não é monótona, ela tem uma série de coisas acontecendo. Né? Desde antes da gente nascer também. Desde antes da gente nascer. Então, se fosse tratar do direito, é desde antes da gente nascer. Exatamente. Até porque, né, Marcos? O Código Civil tem 2.027 artigos. Exato. Se nós formos falar um a um... vai mais de 5 anos de faculdade. Né? Mais de 5 anos de faculdade. Apesar do nosso projeto do Código de Processo Civil ter essa particularidade por ser um pouco mais técnico. Mais técnico, exatamente. Voltado mais para o público que já trabalha no assunto, já desenvolve isso no assunto, ele vai conseguir buscar item a item. Exatamente. Mas aí acontece o seguinte, né? Na nossa vida, ela vai entrando personagens e vai saindo personagens, né? Alguns vão nascendo, outros vão morrendo, alguns desaparecem, né? Alguns litígios ocorrem durante a nossa vida, né? Então, pessoas casam, pessoas divorciam, né? Tem heranças. Pessoas né? somem, desaparecem. Né? Pessoas nascem com vida e nascem sem vida. Pessoas nascem capazes e pessoas nascem incapazes. Exatamente. Tem pessoas que já conseguiram a sua maioridade, mas mesmo assim não conseguiram a sua capacidade civil. Né? Pessoas que conseguiram a sua capacidade e perderam a sua capacidade. Exatamente. Então, assim, é um universo imenso, é um universo que dá muito pano para manga. Mas todos têm os seus direitos e deveres. Todos têm seus direitos e deveres. Agora, então vamos falar, partindo do princípio, vamos falar de um drama, né? O primeiro drama é quando a pessoa ela adquire essa capacidade, né? Então, o que diz o artigo 1º do Código Civil? Legal. Mas antes disso... só para a gente entrar, só para dar uma
contexto geral. Contexto da magnitude do negócio, né? O Código Civil ele é dividido em 8 partes. 9 partes. 9, né? Tem a parte final. Complementar, né? Complementar, mas que são 3 partes gerais e 5 especiais. Isso. Tá? E só para vocês entenderem, o Código Civil ele é dividido por livros, né? Ele tem livros e dos livros ele vai se subdividindo por títulos. Então tem o livro 1, título 1, título 2, título 3. Isso. Livro 2, título 1, como se fossem parágrafos. Capítulos de uma novela. Capítulos de uma novela, até para o leitor não se perder nesse universo imenso que é um universo de informações sem final. Então, voltando aí que o Dr. Marcos queria dizer, ele querendo falar sobre as pessoas, né? Sobre os direitos. Como que começa esse... Como começa. Lá, né? Então, tudo tem uma introdução. Tem a introdução ao Código Civil que a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Mas o Código Civil ele tem lá o seu primeiro artigo, que é um... Sim, vamos lá. Vou dar uma lida aqui. O nosso esquema aqui é todo diferenciado. Tudo natural. Tudo natural. Vamos lá. O artigo 1º, ele fala da personalidade e da capacidade, que é no livro das pessoas e no título das pessoas naturais. Pessoas naturais. Tá? Então o artigo 1º fala: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E o que significa isso? Então, se uma pessoa ela nasceu com vida, não é isso? Sim. Se ela nasceu com vida, ela entrou oficialmente na vida jurídica do universo, né? Do Brasil, do seu estado, da sua cidade que você nasceu. Eu posso fazer um parênteses aqui? Opa, estamos aqui. Isso é uma curiosidade muito interessante. Você fez, lógico que na nossa época tinha medicina legal, né? Sim. Nós estamos na câmera principal? Tá. Vou explicar assim, sabe como é que se computa se a pessoa nasceu com vida ou sem vida? Se o pulmão inflou, é porque ela nasceu com vida. Isso. Se o pulmão não inflou, é porque ela nasceu sem vida. Isso. Ou seja, ela não nasceu. Exatamente. Isso é muito importante, às vezes para uma questão de herança, né? Então existe um teste chamado curtinho teste, o nome dele é bem grande, que eu não me recordo, né? Mas é o teste de Galeno, né? Teste de Galeno. Se a pessoa tem a dúvida e se precisa saber se a pessoa nasceu com vida ou sem vida, eles tiram o pulmão, ou às vezes, inclusive junto com o coração, e põem numa bacia de água. Se boiar, é porque... Se boiar, é por quê? Porque entrou ar nos alvéolos, então... ele é considerado vivo. Considerado vivo. E agora, se colocar e ele descer... ele é um natimorto. Não teve vida. Não teve vida. Então ele não adquiriu aquela capacidade da ordem civil, né? Ele não tem direito à herança, né? Nada disso, né? Isso aí fala assim, mas no que interfere isso? Vou dar um exemplo prático, né? Um pai, uma mãe e um enteado, vamos dizer assim. Teve um acidente de carro. O pai morreu, a mãe morreu, o enteado morreu. Aí um exemplo, o enteado morreu com vida e a esposa não morreu, o pai morreu. Se o enteado morreu sem vida, ele não vai ter a herança do pai. Vamos fazer Se ele morreu com vida... Vamos fazer um exemplo bem mais claro, que eu acho que é legal. Vamos falar de não vou citar nomes, mas vamos falar assim, um corredor de Fórmula 1. Né? Ele está correndo lá e ele é solteiro, só que ele tem uma namorada. Né? Ele está correndo lá e essa namorada está grávida. Sim. Né? E ele fez um contrato lá, quando ele começou a namorar com ela, de que separação de bens, se fosse, olha, nós somos namorados, o que você tem é teu, o que eu tenho é meu. Né? E aí ele morre durante uma corrida. E essa namorada, ela vem a ter esse filho. Né? E na hora do parto, a criança não sobreviveu. Né? Então, se essa criança nasceu com vida, ela é herdeira desse corredor multimilionário. Isso.
Só que se a criança respirou e morreu, quem se torna herdeiro é essa namorada. A namorada. Se o pulmão desceu e não respondeu, a mãe. Simplesmente ela não tem direito a nada. Por quê? Porque a herança não comunicou, porque a herança não comunica entre mortos, só entre vivos. Entre vivos. Né? Então, assim... Nossa, esse exemplo foi demais, né? A gente até imaginou, assim, né? Quem poderia ser, exato, quem né? não poderia ser. Mas, então, exatamente. Então, assim, a criança nasceu com vida, ela é considerada herdeira porque ela já tinha o direito antes, né? Ela tinha o direito uterino. Direito intrauterino. Mas agora você vê como que é interessante, porque sem querer, a gente já entrou no artigo 2º. Artigo 2º. Que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Exatamente. Quer dizer, não é porque o corredor morreu antes dele nascer que ele não tinha o direito. Ele não tinha o direito. Ele já tinha o direito do nascituro. Exatamente. Mas se ele não se consumou com a vida... Com a vida, como que chama mesmo? O teste de Galeno, né? Teste de Galeno. O teste de Galeno, se ele não se consumou, não houve vida. Exatamente. Quer dizer, então esse direito do nascituro ele não se perpetuou. Não se perpetuou. Então aí quem seria o herdeiro desse corredor que morreu? Os pais dele. Os pais dele. Na falta dos pais, os colaterais. Os colaterais. Até quantos graus? Herdeiros. Assim, não estamos no direito sucessório ainda. Mas deixa para lá, né? deixa naquele momento. Então assim, isso é muito legal. Você sabe o que são? Dois advogados com TDAH falando. Começa a falar sobre isso, divulga para isso, daqui a pouco nós estamos falando de futebol. Não, mas a gente vai manter o foco aqui, né? Além de TDAH, tem hiperfoco, né? Pois é. Bom, vamos lá. Falamos do primeiro e do segundo. Continuando isso, ele já trata sobre a capacidade, né? Exatamente. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente o ato da vida civil menores de 16 anos. Eu acho que a incapacidade cabe um bate-papo muito, muito rápido que a gente consegue abranger tudo. Por quê? A capacidade, ele tem vários. Vamos relembrar, né? São os que nascem incapazes. Eu acredito, Rogério, que vamos pincelar aqui sobre a capacidade. Todos que nascem com uma incapacidade. Sim, todos são incapazes. Todos são incapazes. A capacidade, ela se adquire ao longo do tempo. Exatamente. Então, a capacidade se adquire normalmente quando você tem a sua maioridade, aos 18 anos. Então, ou aos 16 anos, se for emancipado. Toda regra tem exceção. Tem exceção, né? Então, assim, a hora que a pessoa fez os 18 anos, então ela está apta à vida civil. Inclusive, ela pode comprar uma Porsche ou ela pode ficar devendo R$1 milhão no nome dela. Né? Ela pode comprar uma Porsche. Isso. Verdade. Né? Então, assim, toda vez que a gente tem um nascimento, obrigatoriamente, hoje a gente tem que já dar um número de documento para ele, né? Sim. Que antigamente era o RG e o CPF. Não, mas o que manda tudo lá atrás é a certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Na certidão de nascimento, hoje já tem esse número do já tem, né? Já tem o número do CIS, né? Do CIS, CIS, né? Então, quando ele tem esse número do CIS, ele já tem uma capacidade. Sim. Né? Mas não uma capacidade da vida civil como um todo. Né? Então, assim, para adquirir a capacidade, a gente já entendeu. Aos 18 anos e aos 16, se for emancipado. O que é emancipação? Né? São aquelas pessoas que são responsáveis, porque assim, antes dos 16 anos, a pessoa pode ser dona de uma empresa, Sim. Só que ela não vai gerir essa empresa. Sim. Né? Então, ela vai ser representada pelos seus pais, seus tutores, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois, em algum lugar aqui tem em algum lugar que a gente tiver curiosidade de ver sobre a emancipação. Emancipação. Né? Porque se você abrir uma empresa no teu nome, você vai ser emancipado. Você pode fazer emancipação com 16. Mas se você casar, você já é emancipado. O casamento é uma forma de emancipação, porque você precisa da autorização dos seus genitores para poder fazer o casamento. Se você casar, se você se formar no curso superior também. Exatamente. Aí tem uma série lá, que lá
que tem lá, quem tiver curiosidade, vê lá quais os requisitos de emancipação. Então a gente já conseguiu a capacidade. Como a gente perde a capacidade? Ou você nunca tem, né? Ou você nunca teve a capacidade, quer dizer, a capacidade da vida civil, de tomar atos, né? Em sua pessoa, em seu nome, na sua responsabilidade civil. Por isso que no Brasil é interessante, por isso que o TDAH é fogo, né? A gente vai lembrando das coisas, né? E a gente... carteira de motorista. Porque muita gente fala assim, os 16, eu particularmente sou contra. Sou contra votar com 16 anos. Eu sou contra. Mas, não é que eu sou contra, né? O meu entendimento é que, se a gente não está apto para a vida civil, não está apto para escolher alguém que nos represente politicamente. Concordo. Né? Ou então abre todo mundo. Então, se você pode votar, você pode dirigir. Pode dirigir. Né? E você pode também, com 16 anos, se você atropelar alguém, quem vai ser responsável? Se você vai ser responsável pela sua vida civil, inclusive criminal, somente aos 18 anos. Então, tem que estar tudo atrelado. Né? Bom, mesmo que a pessoa for emancipada, ela não pode ter carteira de motorista antes dos 18 anos. É engraçado isso, né? Por quê? Porque envolve a parte criminal. Né? Tá. Entendi. É muito legal. Então, hoje tem muitas crianças com 14, 15, 16 anos que eles são feras em startups de digital, e-commerce, essas coisas, mas eles não podem ter uma empresa no nome deles. Então, eles têm que ser representados por seus pais, por uma pessoa capaz, exatamente. Aí você me diz, quando que perde essa capacidade? Ou quando que se adquire, né, a incapacidade? Quando se perde a capacidade ou se adquire? Se adquire. Nós temos a incapacidade absoluta, né? A incapacidade que você perde dela ou não adquire em decorrência do teu estado físico. Uma pessoa mental, né? Isso, vamos falar assim, uma pessoa que sofreu um acidente um AVC. Um AVC. E ele ficou sem fala. Então, isso daí ele já adquiriu, depois ele perde. Se ele sofreu o AVC antes de fazer a maioridade, ele nunca teve, nunca vai ter. Ele nunca teve e nunca vai ter. Se ele nasceu com uma paralisia cerebral, ele nasceu PC, então ele nunca vai ter a capacidade civil. Isso. Então, pode ser que a pessoa tenha a capacidade civil e perca depois. Exato. No caso de Alzheimer, isso. Que são aquelas doenças, né? Doenças que façam você perder o senso civil da coisa. Agora, tem uma outra forma também, que a pessoa ela tem uma mente boa e ela pode ser considerada incapaz. Né? Sim. Algumas, né? Mas uma mais que a gente conhece bem são os pródigos. Os pródigos. Né? A turma fala pródigo, a gente já imagina assim, aquele que voltou, né? O pródigo, o filho pródigo, né? Aquele que voltou. Não é esse, né? Não. O filho pródigo é aquele que gasta tudo, né? Então a pessoa pródiga é aquela que não tem controle financeiro. Será que essa norma veio fazendo menção à Bíblia? Olha, eu acredito que o nosso direito civil ele é baseado muito no direito romano. Né? A base do nosso direito civil ela vem do direito romano. E com certeza o direito romano, eu acredito que veio da Bíblia. Na realidade, todo o ordenamento jurídico ele ocorre porque já aconteceram algumas coisas. Usos e costumes. Né? Vamos falar assim, há 10 anos atrás tinha que se regular o mercado, o e-commerce. Há 20 anos atrás tinha que se regular. Não existia? Não existia. Né? Então, a partir de que existe o e-commerce, nós temos que fazer normas para isso. Então, é a mesma coisa. Eu acho que... Direito de internet, direito de imagem, tem uma série de direitos que vem em decorrência da necessidade. Mas o direito em si vem em decorrência da necessidade, né? Sim. Bom, aí você já entrou no artigo 4º, né, que fala sobre a incapacidade, né? Sexto já? Porque ele já fala aqui, ó, o quarto ele vai
falar sobre os incapazes, que nós já comentamos, os maiores de 16 e tal. O quinto ele já fala da menoridade de 18 anos, o quinto. O sexto, ele fala da pessoa, termina com a morte. A existência da pessoa natural. O término da existência onde começa a pessoa natural, no nascimento, com vida, e ela termina com a morte ou com a ausência, né? Se ele for declarado ausente. Por quê? A declaração de ausência, ela é uma morte presumida. Não é então, verdade. assim, ninguém sabe se ele morreu. Mas se ele entrou dentro da norma, ele é considerado morto. Juridicamente morto. Mas faticamente ninguém sabe se ele morreu ou não. Né? Exatamente. Até tem um tema bem engraçado sobre a ausência. Eu até fiz um processo de declaração de ausência e eu estudei isso na época. Você sabia que se você for um alpinista, se você for corredor de bicicleta, e se você for mergulhador, você tem a tua vida diminuída. O prazo sobre a declaração de ausência diminui? Eu sou escalador, eu estou lá no Monte Everest. 5 anos já era. Eu não lembro o prazo. Eu sei que tinha. Sim. Quando eu fiz um processo, eu estudei isso. Eu falei, caramba, não sabia disso não. Há pouco tempo atrás, né? Pouco tempo não, já há algum tempo atrás, veio uma notícia interessante de que um japonês, ele ficou no meio da selva e deram uma ordem para ele. Ele estava em guerra, né? E ele falou assim que a guerra só ia terminar para ele quando alguém superior a ele viesse avisar que tinha terminado a guerra. E terminou a guerra no Japão lá, tal, né? E não chegaram até ele, E aí ele ficou em guerra até por 30 anos. Ele, sozinho, no meio da selva, andando na cidade e tal. E a turma falava para ele que a guerra tinha terminado. Não, ninguém veio falar para mim. E lá na cidade dele... Rigidez cognitiva dele, né? Exatamente. Acho que ele meio que tinha um espectro, né? Recebeu a ordem. Ele tem que cumprir. Né? Isso é bem interessante. Isso daí depois a gente vai falar sobre esse tema, sobre essa rigidez cognitiva. Quando você cria uma ordem, você vai até o fim, você pode falar... Exato. E aí... Abrindo um spoiler aí, vai ter uma convidada aí que vai vir falar sobre isso daí, no nosso podcast. Aí, lá no Japão, ele foi considerado como ausente. Tá. Não é isso? Sim. Eu não me recordo disso. 30 anos, né? Foi considerado como... Mas agora descobriram ele lá. Agora não, faz um tempo já, né? E foram lá e o comandante dele foi lá e deu ordem para ele acabou a guerra para ele, acabou a guerra para ele. Já estava tendo quase a Terceira Guerra Mundial. Já passou quase da Terceira Guerra Mundial. Mas isso acho que é um fato que sobre a ausência fica bem claro, né? Sim. Bom, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, nós podemos averiguar se algum dos comorientes procedeu a outro, presumir-se simultâneo mortos. Isso é o caso do navio, né? Então, no Titanic, foram todos declarados mortos, mas ninguém sabe quem foi primeiro, quem foi segundo. Quem foi o último. Então foram todos... Por que isso daí? Porque isso daí tem todo um impacto na vida civil. Quem morreu primeiro? No direito de família. No direito de família. Direito de herança. Exatamente. Como aquela criança que nasceu e... viva ou nasceu morta? Sim. Então tem esse mesmo... Na sequência ele fala sobre os registros, sobre isso daí. O Código Civil fala que todos os atos têm que ser registrados. Certo. Esse é o que vai falar o 9 e o 10, antes de entrar no direito da personalidade. Ok. Para entrar no direito da personalidade, vamos tomar um cafezinho aí, deixar o pessoal dar uma respirada e a gente já volta? Bora! É isso aí. Daqui a pouco a gente volta aí. Doutores, aproveitando que vocês estão no café, qual é o tempo que a pessoa precisa estar sumida para ela ser declarada ausente? Se é certeza que ela estava num avião e esse avião sofreu um acidente, né, foi feito as buscas lá e não encontrou a pessoa, ela já é considerada como uma presunção de morte.
né? Se no caso, vamos falar assim, graças a Deus, o nosso país aqui é abençoado e não existe guerras, né? Mas se for ir para alguma campanha ou numa guerra e a pessoa for capturada, né? E terminou a guerra, terminou essa campanha, 2 anos depois que essa pessoa não voltou dessa campanha ou da guerra, ela é considerada ausente, né? Numa sucessão, tem que ser aberta uma sucessão provisória, né? Então, depende muito. Nessa sucessão provisória, tem que encontrar um curador para fazer a administração desses bens, né? Então, se esse curador tiver a procuração dessa pessoa ausente, o prazo são de 3 anos. Então, ele fica administrando esses bens por 3 anos. Agora, se ele não é procurador, se a pessoa não deixou procurador, então esse prazo cai para 1 ano. Já a sucessão definitiva, porque isso é uma sucessão provisória, a sucessão definitiva conta o prazo de 10 anos do trânsito em julgado da sucessão provisória. Então, daquela sentença que determinou, né? Então, conta-se 10 anos. Porém, se a pessoa tiver mais de 80 anos, então, na data do requerimento, né? Então, esse tempo cai pela metade, são 5 anos, tá bom? Então, tendo mais alguma dúvida, estamos aqui para esclarecer. E aí, o Rogério falou sobre o alpinista, né? É bem interessante esse do alpinista, o Rogério vai dar essa resposta agora também. Então, isso aí, Marcos, bem explicado, espero que a Sofia tenha entendido, espero que ela tenha aí sanado a dúvida dela. Não, eu dei uma pesquisada aqui, a declaração de ausência do alpinismo é quando encerra-se as buscas, se ele tiver num evento de alpinismo ou numa excursão, sim. Quando encerrar as buscas é a presunção imediata da ausência. Ah, então... Da ausência. Da ausência. Da ausência. Ah, não é igual um acidente. Não, é diferente, que é a morte presumida. Morte presumida. Aqui é da ausência. Legal. Certo, gente? Aqui é o seguinte, terminamos esse primeiro episódio sobre o abecedário do direito. Espero que vocês tenham gostado e sempre com aquele nosso mesmo lema. Se tiver algumas perguntas, é só mandar aí no direct, manda nas nossas redes sociais. advogadosabc.com.br é a nossa plataforma, o nosso site. Estamos aí no Instagram, no YouTube. Compartilha, né? Compartilha, segue, como que é que fala? Segue, compartilha, dá um like. Como que é, Fifi? Fala aí. Inscreva-se, curta e compartilha. Inscreva-se, curta e compartilha, tá bom? É isso aí. Gostaríamos de agradecer aí a Bela Produções e que está nos assessorando nessa parte aí de imagens. Se vocês precisarem também dos serviços da Isabela Bongiorno Produções, seja aí. Tá aí, também na descrição do vídeo tá o Insta dela aí. E bora pra frente. Tá bom, gente? Valeu aí pelo abecedário do direito. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.